Fala, gente, tudo bem com vocês? Bom, você já sabe, meu nome é Flávio, né? Sou professor da turma 1 a 5. O pessoal das 6 a 10 também já me conhece um pouquinho e eu faço a dupla com o professor Diogo, né? E a gente está fazendo esse material aí nessa semana que a gente vai ter uma aula assíncrona, tá? Então, aula por meio aqui dos nossos vídeos, tá bom? É, Essa aula de agora, esse meu vídeo, né? O meu foco é falar um pouquinho para vocês sobre esse livro, A Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Falei desse vídeo também no vídeo que a gente entregou mês passado aí, né, que era sobre também, só que era no dia dos formulários. Falei desse livro e, enfim, quero entrar em mais alguns detalhes sobre ele para a gente entender o ponto mais importante do Max Weber. Então, o Weber é um cara que está analisando o que a gente chama de modernidade. Tá? É claro que a sociologia, de maneira geral, ela pensa a modernidade, os autores são autores do século XIX. Seja Marx, seja Weber, seja Durkheim, né, considerado aí os pais da sociologia, eles estão pensando no século XIX, o mundo industrializado, o que é chamado de capitalismo e por aí vai. E cada um deles vai pensar aí qual que é o início dessa modernidade, em especial Marx e o Weber. Né? Eles vão pensar, bom, de onde veio essa modernidade? Para o Karl Marx, o ponto principal é a Revolução Industrial. Modernidade para ele, o mundo moderno é o mundo da indústria. Capitalismo para o Marx é o mundo da indústria. Não tem capitalismo fora disso. O Weber pensa diferente. Para o Weber, capitalismo é qualquer tipo de comportamento econômico voltado para o lucro. Então, Weber não tem dificuldade, por exemplo, em falar em capitalismo dos fenícios, que era um povo comerciante da antiguidade. Então, perceba que o próprio conceito muda de um autor para o outro. Então, isso é bem interessante. Então, quando o Weber ele fala da ética protestante, o espírito do capitalismo, então o capitalismo aqui para ele não é igual ao capitalismo para o Marx. Né? Mas, enfim, a gente fala muito sobre Marx, né, mais indiretamente. Vamos, quem sabe, um dia falar especificamente do pensamento dele, tá bom? Mas vamos lá. Então, por que essa obra do Weber ela é tão destacada? Não é a obra maior, vamos chamar assim, no sentido de tamanho. Peraí que agora a câmera me confunde, né? Até mostrei para vocês da outra vez, né? A maior parte disso aqui são notas de rodapé. Né? O livro mesmo ele é curto. E é um livro pequeno e ao mesmo tempo que ele tem um impacto muito grande na história do pensamento das ciências humanas em geral. Seja pela metodologia, seja pelas conclusões. Então, o Weber está pensando assim, tá, como é que eu vou entender a modernidade? A modernidade é algo multicausal, ela tem muitas causas. E ele vai pegar uma das causas para pensar um modelo para compreender. Lembra o tipo ideal que o professor Diogo falou? Né? Mas se você não lembra, tudo bem. É um modelo. É claro que se você pegar na prática, o modelo nunca funciona tão bem, mas é um modelo de pensamento. Tá? É, é, então ele vai dizer o seguinte, que vamos lembrar um pouquinho o que vocês já viram em história, né? Para entender o que é essa questão da ética protestante, o que é o protestante, quem está protestando e quem está se rebelando, de certa forma sim, mas não como a gente falaria hoje. Retomando um pouquinho o que vocês já devem ter visto em história aí nos anos do ensino fundamental, talvez vocês se lembrem da chamada Reforma Protestante, que é uma reforma religiosa. Então, o mundo moderno, né, que a história chama de modernidade, que é a partir do século XV, ele é marcado aí por 4 rupturas, né, que eram basicamente maneiras de se organizar o mundo, de se pensar o mundo, que passa por rupturas. Os valores, enfim, de várias maneiras de se organizar a realidade, vamos dizer assim, né? Pelo menos no nosso pensamento. Então você tem aí pelo menos a cultura, a religião, a política e a economia. Essas 4 áreas passam por mudanças aí a partir da modernidade, né, a partir do século XV. Basicamente, quando a gente fala dos períodos históricos, né, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, você sempre tem mudanças desses paradigmas das sociedades, né? E o do mundo moderno, né, ele é a partir do século XV aí. Não vou falar aqui sobre todos esses paradigmas, mas basicamente quais são as 4 rupturas que você tem, né? Na cultura, você tem o renascimento cultural, né, que traz aí uma nova visão de artes, nova visão de literatura, com línguas nacionais, de filosofia e por aí vai. Na política, você tem o absolutismo. Na economia, o mercantilismo. E na religião, a reforma protestante. É até difícil separar essas 4 coisas, né? Mas é o momento que isso começa a se separar. Acho que isso é um ponto importante. Então, o que é a reforma protestante, que é o que o Weber toma como base aqui para entender a modernidade, né? E qual é a relação? Então, a reforma protestante, ela tem a ver aí com uma sociedade extremamente religiosa, porque o mundo medieval, a princípio, é um mundo cristão,
né, cristão católico, mas é um mundo cristão, não há outra instituição cristã efetivamente na Europa. Você tem sim várias correntes cristãs, que algumas a Igreja Católica por vezes aceita e acaba meio que cooptando, né, trazendo para dentro, por vezes deixa viver a vida, por vezes persegue. Né? Então, essa sociedade europeia é uma sociedade cristã, de uma maneira geral, cristã católica. Só que a partir do século XIV, século XV, você começa a ter uma série de crises. Sejam crises sociais, com mortes, conflitos, tem aqui do século XIV, peste negra, que era a peste bubônica, né? Guerra dos 100 Anos, Grande Fome. E o século XV tem uma série de brigas internas na Igreja Católica, né? A ponto que tem uma hora que você chega a ter 2, 3 papas ao mesmo tempo. Então isso vai gerando aí uma série de desgaste na igreja. E a igreja ela fica tão voltada para resolver os seus próprios problemas internos que os fiéis, de maneira geral, se sentem desamparados. E aí vão surgir tentativas de reformas. O que é reforma? É o voltar à forma. Assim como o renascimento é o nascer de novo, né? Então essa ideia de você voltar a um passado. No caso do Renascimento, você voltava lá para a cultura greco-romana. No caso da Reforma, era a forma do cristianismo original, supostamente, pelo menos, né? Então, houve várias tentativas de reformas, mas muitas vezes lideranças políticas e religiosas impediam isso, até porque a religião e a política não eram separadas nesse momento, né? Em dado momento, você vai ter, o começo do século XVI, uma figura de um alemão, a gente vai falar sempre alemão e Alemanha, ainda que tecnicamente não fossem, tá? Que é o Martinho Lutero. Martinho Lutero é um monge, portanto é um padre, né? Alguém que se formou para ser um sacerdote católico, que depois ele opta aí pela vida no mosteiro, que é um estudioso de teologia, era professor de teologia, e ele começa a perceber uma série de problemas na Igreja Católica, em especial problemas nas práticas da Igreja. E aí ele escreve as chamadas 95 teses, são 95 críticas ou apontamentos do que ele considera que está errado na conduta da Igreja. A Igreja não aceita as críticas do Lutero, e aí ele percebe que o negócio não adianta muito criticar só o que está aqui, o que ele está vendo. Ele fala, olha, o problema não é só a conduta, o problema são as doutrinas. A igreja está corrompida, na visão do Lutero. E aí a reforma protestante ela ganha esse impulso, vamos dizer assim. Né? O Lutero é chamado para um julgamento. Dentre as principais ideias do Lutero, eu destacaria três, tem outras, né, mas três em especial, que mostram essa ruptura com a forma de visão religiosa que você tinha antes. Primeira é a chamada que a salvação é somente pela fé. E a fé é uma coisa subjetiva. A fé é uma coisa que você tem, eu não posso dizer se você tem ou não. Tá? Então, essa questão da subjetividade é muito importante para a modernidade, a ideia de sujeito, a ideia de indivíduo. Né? Então, a salvação é unicamente pela fé. E a fé é você com Deus. Não tem como ninguém avaliar isso. Né? Então, isso já é uma nova postura religiosa. Outro ponto é que a Bíblia é a única fonte de regra e prática, a única fonte de doutrinas. Então você tinha aí várias doutrinas cristãs que eram baseadas na tradição da igreja. Até hoje, inclusive, se você é católico, talvez você saiba disso, as fontes de doutrina da igreja católica é a Bíblia e a tradição da igreja, chamada tradição apostólica. Né? Então muitas coisas que não estão na Bíblia estão na tradição. Então para a igreja católica isso não tem um problema. Para o Lutero vai dizer, não, eu só vou aceitar o que está na Bíblia. E o terceiro e último ponto é o chamado sacerdócio universal dos cristãos, né, ou dos fiéis. Basicamente, todo cristão é um sacerdote, ele tem uma relação direta com Deus. Então você não tem mais mediação. Você não precisa de santos, não precisa da igreja, não precisa de ninguém. É você com Deus. Então a igreja não serve para nada? Lutero vai dar uma utilidade para a igreja. A igreja ela tem um espaço pedagógico, um espaço de ensino, mas ela não tem a função de salvar, porque a salvação é você com Deus. Essa é uma nova expressão de religião. É por isso que a reforma protestante ela é interessante para o Max Weber, porque ela traz o indivíduo no campo da religião. E aí esse indivíduo, que a princípio o Weber vai colocar está na religião, ele vai passar também para outros campos. Que já está acontecendo, né? Aqui nesse início do que a gente chama de modernidade, século XV para o XVI. Tem um momento que é muito emblemático, que é o julgamento do Lutero. Quando Lutero ele é julgado pelas suas ideias, né? A igreja e o governo querem condená-lo, porque lembra, mais uma vez, política e religião não se separavam nessa época. Então, você fazer uma crítica à igreja, ela é base de sustentação dos governos. Então, você está minando também a autoridade política de alguma maneira. E aí o Lutero é levado para o julgamento. E existem dois filmes sobre Lutero, acho que você acha ambos no YouTube, ambos são bons, valem a pena, um é preto e branco, um é colorido, é uma década de 50, um dos anos 2000, isso já diz bastante. Mas são diferentes, as abordagens são diferentes. Se você gosta do tema, recomendo que veja os dois.
Mas enfim, então Lutero, ele, em um momento, ele vai ser julgado. E quando ele vai ser julgado, o que que acontece? Questionam se ele rejeita tudo que ele escreveu. E o Lutero fica meio sem saber o que falar, tal, 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 e aí dizem para ele, ó, você tem mais um dia para pensar. E ele vai, pensa, tal, tal, e volta, né, nesse julgamento. E aí ocorre na Alemanha mesmo, né? Mais uma vez, Alemanha, né? Não tinha esse nome ainda. E aí o Lutero, ele volta no segundo dia e perguntam para ele, olha, você rejeita? E ele vai falar, não. Quando ele fala isso, é a sentença de morte dele, né? Mas aí ele vai, o discurso dele é impressionante, pensando no aspecto da modernidade, né? Então, o discurso dele é o seguinte: eu só vou negar se vocês me convencerem que isso aqui está errado, porque eu não vou contra a minha consciência. E essa expressão ela é fundamental para nós aqui, né? É pensar que a sua consciência é o que vai te dizer o que está certo e errado. É você, enquanto indivíduo, que vai chegar no que está certo e errado. Então, pensando na questão sociológica, né, Durkheim e Weber, né, enquanto para o Durkheim o coletivo acaba se sobressaindo em relação ao indivíduo, o Weber vai achar que é o indivíduo que deve sobressair em relação ao coletivo. Isso aqui é uma simplificação bem grosseira, mas é um pouco isso. Então, a reforma protestante ela traz esse momento em que o indivíduo, nesse mundo ocidental, pelo menos, é uma cultura, enfim, uma forma de pensar o mundo em que o indivíduo começa a se sobressair. Né? Não que ele não faça parte de um coletivo, ele faz. Só que é o indivíduo que se determina. Né? Então, por isso que a reforma protestante é tão importante. E não só isso. O Lutero vai trazer uma outra visão, que vai ser desenvolvida pelo João Calvino, que já vamos entrar nele, que é a ideia da vocação. Né? Então, basicamente, na Idade Média, você tinha a seguinte ideia, de que o único trabalho que glorifica a Deus é o trabalho do sacerdote, é o trabalho contemplativo. As pessoas que têm o trabalho ativo, isso não glorifica a Deus. Então você precisa ir na igreja de alguma maneira participar dessa atividade contemplativa para chegar à salvação. E o Lutero vai dizer, não, todo trabalho glorifica a Deus. Se você é um sapateiro, você glorifica a Deus fazendo bons sapatos. Né? Se você é um ferreiro, né, produzindo ferramentas, produzindo armas, que seja, faça o melhor. Porque a ideia é, o melhor que você faz não é para o seu chefe. O melhor que você faz é para Deus. Então isso muda a conduta em relação ao trabalho. Né? Então você sempre pode fazer o melhor e deve fazer o melhor, porque você não está preocupado com o seu chefe, você está preocupado com Deus. Perceba que a mentalidade religiosa permanece. Diferente do nosso mundo de hoje, que a religião ela sai do espaço público, vamos chamar assim, né? Na visão religiosa protestante, isso ainda permanece. Então, o que o Weber vai dizer é o protestantismo ele traz um princípio, por isso que é o espírito do capitalismo, né? A ética protestante para o capitalismo, ele traz um princípio que vai se desenvolver e vai até escapar dele. Como assim? Chegamos no João Calvino. O João Calvino é um francês, ele já é uma segunda geração protestante, vamos dizer assim, quando Lutero já está consolidado, Calvino ainda é muito pequeno. Né? E Calvino ele foge da França, por ser protestante, e ele se estabelece em Genebra, na Suíça. E Genebra vai virar uma grande referência para os estudos protestantes. Enquanto a reforma do Lutero ela é muito circunscrita à Alemanha, a reforma do João Calvino ela é em Genebra, mas ela se espalha pela Europa, por muitos fatores. Um dos fatores é que a burguesia, de maneira geral, vai ser muito adepta ao pensamento de João Calvino. E por quê? João Calvino ele não condenava a cobrança de juros e nem condenava a busca de lucro. Ele só dizia, olha, não cobre juros abusivos para não prejudicar seu irmão. Se você quiser trabalhar em função do lucro, não tem nada de errado. Que eram práticas condenadas pela Igreja Católica. Aí você fala, bom, então João Calvino é um cara voltado para o capitalismo? Ele em si não, ele não se preocupava muito com isso. A questão financeira para ele não era o ponto. E o Weber diz isso no livro, inclusive. A questão financeira nem era tão importante para o João Calvino. Mas o que vai acontecer? O João Calvino, o que ele traz de diferente na questão doutrinária cristã? João Calvino traz a ideia da predestinação. Né? Então ele concorda com Lutero, que dizia que a salvação é pela fé, que todo cristão é um sacerdote, que a Bíblia é a única fonte de doutrinas. Só que ele traz algo a mais. Ele traz a ideia de que ninguém é salvo por seu livre-arbítrio, ninguém é salvo por sua liberdade de escolher a Deus. Qualquer salvação, ela vem primeiramente de uma ação divina de escolher o ser humano, escolher aquela pessoa, de escolher você. Esse é o ponto, né? Então, a ideia da predestinação, ela gerava, obviamente, uma série de dúvidas nos fiéis. Porque as pessoas iam para a igreja e alguém pregava sobre isso, por exemplo, né? Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e outras vão ser condenadas. E essa escolha não tem a ver com seus méritos. Esse é o ponto quando Lutero já dizia, né, salvação pelas obras, né? Perdão, salvação pela fé.
Que a salvação não é pelas obras. Não adianta você fazer coisas boas para ser salvo. Deus não vai ficar medindo o que você fez, colocar na balança e a salvação vai vir dessa maneira. Lutero dizia, a salvação é pela fé. Calvino diria, sim, mas só tem fé quem é predestinado a ter fé. Quem não é predestinado não tem fé. Né? Então, e aí as pessoas iam na igreja e questionavam Calvino, né, ou algum calvinista. Mas e aí, como é que eu sei se eu sou salvo ou não? Né? Se é Deus que escolhe e não tem nada a ver com o que eu faço, como é que eu sei? Um cara como João Calvino daria uma resposta razoavelmente simples. Ele, você tem fé? Porque a fé é de quem é eleito. A fé é de quem é predestinado. Se você não tivesse fé, né, você nem estaria aqui. Mas isso, bom, algumas pessoas se consolam com essa ideia, outras não. Gerações depois, né, isso vai acabar gerando uma consequência prática. Vamos lembrar, a ideia do Weber, que vocês já viram, da ação social. Então, dentro daquela ideia que o Lutero disse, de que o seu trabalho ele deve ser para glorificar Deus, você tem aqui uma ação social racional com relação a valores. Você estabelece um valor e esse valor vai determinar a sua ação. No caso aqui, eu vou trabalhar bem, vou trabalhar corretamente, porque isso glorifica a Deus. Essa pessoa ela vai trabalhar corretamente e ela vai ter também uma postura ética e moral diferenciada, que é um modelo também, né? Ela não gasta dinheiro em jogos, não gasta dinheiro em bebidas, não gasta dinheiro, enfim, qualquer outro tipo de coisa. É aquilo que o Weber vai chamar de ascetismo intramundano. O que é o asceta, né? É a pessoa que rejeita os prazeres. Por que intramundano? Porque ele não sai do mundo. É diferente do monge, né? Que ele vai para o mosteiro, ele sai do mundo para poder alcançar a santidade. O protestantismo propõe que você vai buscar a santidade dentro do mundo, dentro da sociedade. E aí essa pessoa ela vai rejeitar prazeres, não vai gastar dinheiro em prazeres, vamos dizer assim. Não que ela não vai ter seu prazer na sua casa, vai ter, mas o ponto é outro. Essa pessoa não vai gastar mais em besteira e vai ser uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Né? A tendência é que essa pessoa acumule riquezas, né? Mudando a sua postura, né? Seu comportamento. E isso vai fazer aí todo o que o Weber chama de paradoxo das consequências. Né? Não era a intenção que as pessoas ficassem ricas, mas vai acontecer que muitos protestantes vão enriquecer. Daí vai gerar uma ideia, lembra aquela dúvida que tinha para o Calvino? Como é que eu sei se eu sou eleito, se eu sou predestinado ou não? O Calvino diria a fé. Vão surgir alguns calvinistas, não é uma doutrina oficial, mas vão surgir alguns que vão dizer, não, se você está enriquecendo, se você está prosperando, isso é um sinal da predestinação, isso é um sinal que Deus te escolheu. Logo, se você está empobrecendo, você vai para o inferno. O que é bem injusto, né? Convenhamos. Mas lembrando que não é uma doutrina oficial, né? Uma doutrina meio que uma interpretação popular. Os líderes vão colocar isso, mas nunca de maneira oficial. Então, e como que a gente chega nisso na ética protestante e espírito do capitalismo? Quer dizer que todo protestante é um capitalista? Não. Né? Se você é protestante, talvez você seja capitalista, talvez não. Né? No meu caso, eu sou protestante e não sou um defensor do capitalismo. Mas qual que é a ideia principal? Além de eu defender ou não, porque o que está em jogo aqui não é a minha opinião. O Weber vai dizer que esta ética, que a princípio tinha aí uma conduta, uma ação social, racional com relação a valores, ela aos poucos ela vai se transformando numa ação social com relação a fins. O protestantismo ele cria as condições para que uma nova ética se desenvolva. Né, uma ética secularizada, uma ética pautada em relações impessoais, porque afinal, já que era só você e Deus, virou essa coisa muito individual, o indivíduo passa a prevalecer, e esse indivíduo agora ele vai lidar com as diferentes esferas sociais, cada esfera tem seus valores, e ele vai saber separar as coisas, o que é religião, o que é economia, o que é trabalho, o que é política, o que é família. Né? Então, a partir dessa ética protestante, na relação dela com o trabalho, isso é um dos fatores, lembra que o capitalismo e a modernidade é multicausal, mas é um dos fatores, uma das causas que vai possibilitar o desenvolvimento aí do capitalismo e da modernidade. Né? Então, essa é a visão que o Max Weber traz, né? Por isso que acaba sendo tão destacado. E esse livro, Weber explica isso muito bem. Então, ele vai analisar basicamente como que a reforma protestante se desenvolveu no Lutero, depois no Calvino, e de Calvino, como chegou o calvinismo na Inglaterra, que é o seu calvinismo puritano, com a ideia de defender a pureza das doutrinas, porque a reforma na Inglaterra foi muito mais política do que religiosa. Aí você vai ter, por causa de um rei, tem a ver com o absolutismo, que é o Henrique VIII, não vou entrar aqui, nosso tempo já está mais do que estourado, vai dar 20 minutos. Mas essas pessoas que defendiam a pureza das doutrinas, puritanos, eles eram figuras aí calvinistas e que vão ter essa ética do trabalho muito forte, essa coisa do acúmulo da riqueza.
E vão ser essas pessoas que vão sair da Inglaterra e vão ser expulsos, né? E vão ir para os Estados Unidos e vão para, enfim, não era Estados Unidos, era América, né? Colonizar. Né? Então, Weber vai dizer como que é possível notar que os grupos que desenvolveram essa ética protestante relacionada ao trabalho vão ser, essas regiões vão acabar tendo um desenvolvimento capitalista maior. Não que um é mais ou menos um é capitalista e o outro não é. Não, o capitalismo ele é comércio e lucro na visão do Weber, diferente do Marx, como a gente falou no início. Mas as regiões protestantes vão acabar sendo mais impulsionadas. Então ele vai dizer, então, dentre os vários fatores do capitalismo, dentre as várias causas, o protestantismo ele deve ser considerado, ele deve ser, enfim, destacado, essa é a palavra. Tá bom, gente? É isso, 20 minutos, né? Nossa aula assíncrona, espero que tenha ajudado vocês aí. Beleza? Vai ter um outro videozinho sobre o homem cordial. Eu acho que vai ter, pelo menos, tá bom? Abração.